Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, no seu celular, na sua casa, seja onde for. Essa é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima 1 hora, o nosso compromisso por aqui é botar em pauta todos os assuntos importantes para a gente pensar um mundo mais justo e igualitário para todo mundo, almejando o nosso bem viver. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sem deixar de lado o que tá pegando no país, o noticiário do dia a dia, política, economia, é com a gente mesmo. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa e trago pra nós os principais assuntos que a gente preparou pra edição de hoje. Mineradora australiana BHP começa a ser julgada em Londres por rompimento da barragem de Mariana em 2015. Ansiedade climática. Em mais uma conversa com Angela Mendes, ela nos explica como o povo do Acre vem lidando com a incerteza sobre o clima entre enchentes e secas inéditas. Sem anúncio prévio, X muda a política de privacidade e vai usar publicações de usuários para treinar a inteligência artificial. Vamos conhecer um intercâmbio artístico que envolve Brasil, Alemanha e Polônia na luta pela justiça e memória social. Pepe Mujica discursa em apoio à candidatura de esquerda no Uruguai e defende a necessidade de um governo que abra o coração e a cabeça com todos do país. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre essa edição destacando mais um episódio da luta judicial envolvendo o crime de 2015 na cidade mineira de Mariana. Em Londres, a mineradora australiana BHP começou a ser julgada pelo rompimento da barragem que já completa 9 anos. A empresa é coproprietária com a Vale da mineradora Samarco, que administra o empreendimento. O nosso repórter Douglas Matos está acompanhando o caso e explica pra gente. O Tribunal Superior de Justiça britânico começou a julgar se a mineradora australiana BHP possui responsabilidade pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Alvo de pedidos de indenizações que somam cerca de 46 bilhões e 800 milhões de dólares, a BHP é coproprietária, junto com a Vale, da mineradora brasileira Samarco, que administra a barragem do Fundão, que sofreu um rompimento e matou 19 pessoas, desalojando outras cerca de 600 e devastou o Rio Doce. O julgamento ocorre em Londres porque na capital inglesa estava uma das 2 sedes globais da BHP no momento da tragédia, quando 650 quilômetros de lama e rejeitos minerais tóxicos foram despejados na cidade de Mariana até o Atlântico. Atualmente, a única sede da empresa fica na Austrália. O processo, analisado pelo Tribunal de Tecnologia e Construção londrino, envolve o pedido de indenização por aproximadamente 620 mil vítimas do crime ambiental em Minas Gerais. Entre os requerentes estão o povo indígena Krenak, comunidades quilombolas, instituições religiosas e 46 municípios. O julgamento desta, que é a maior ação coletiva já apresentada na história judicial britânica, pode durar até março de 2025. Se a responsabilidade da empresa australiana for confirmada, outro julgamento para avaliar o valor indenizatório que cada demandante deve receber será convocado. O prazo para que esse julgamento seja concluído é até o fim de 2026. A companhia diz ser consciente dos impactos e que o seu desejo de oferecer indenizações é inabalável, porém, declara que a ação britânica é inútil porque está respaldada pelos processos que correm no Brasil. Entre eles, a mineradora cita indenizações a 403 mil pessoas feitas por meio da Fundação Renova. Este não é o único processo judicial envolvendo o caso, que corre fora das fronteiras brasileiras. Em março deste ano, uma ação contra a Vale, uma subsidiária holandesa, foi apresentada nos Países Baixos. No último mês de julho, a Vale e a BHP acordaram pagar cada uma metade das indenizações que forem determinadas nos processos que correm no Brasil, Austrália, Países Baixos e Reino Unido.
Enquanto isso, prestes a completar uma década da tragédia, no Brasil há uma tentativa de repactuação do acordo de reparação assinado entre as empresas e o governo. Uma carta redigida por comunidades atingidas foi entregue ao governo federal, exigindo participação nessa repactuação dos acordos e controle sobre os recursos enviados à União, Estado e municípios aos territórios atingidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Esse crime de 2015 não pode ser esquecido por muitos motivos. Primeiro que o caso resultou em 19 vidas perdidas. Além disso, um desastre ambiental sem precedentes e um impacto socioeconômico que permanece em um extenso território. Esse crime precisa de atenção, também como a atividade secular da mineração permanece ameaçando a vida até hoje para milhões de pessoas por todo o país. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado que vem do fundo de coração de toda a nossa equipe aqui do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre vai ser, trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todo mundo. É fácil, gente. Apoie-se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. E o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, galera! E vamos também compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho. Sabia que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa todos os dias pelo nosso Brasil. E a gente aproveita então até para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. A gente está falando de quase 500 emissoras espalhadas pelo Brasil que recebem e compartilham todos os dias o nosso programa. E sabe de uma coisa? Saber que você pode ser a emissora número 500? Pois é, se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa e tem o interesse de receber de graça o Bem Viver e colocar aí na sua grade de programação, bom, o convite está feito, gente. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E o Bem Viver de hoje tem mais uma vez a alegria de receber Ângela Mendes, liderança socioambiental, que fala com a gente diretamente de Rio Branco, Acre, o território dela, onde ela se criou, onde ela recebeu todas as informações que ela tem do pai dela, Chico Mendes, esse de Chapuri, também no território do Acre, e a gente tem ele até hoje como uma das maiores referências, se não a maior, quando o tema é a luta pelos povos da floresta, principalmente da floresta em pé. Sempre importante lembrar um pouco do legado dele. Ele foi um grande seringueiro, liderança sindical, que atuou então ao longo dos anos 60, anos 70, um pouco também dos anos 80, até ser covardemente assassinado em frente à casa dele, isso em 1988. Bom, hoje boa parte desse legado dele é tocado por Ângela Mendes, que inclusive é presidenta do Comitê Chico Mendes. A gente vai falar bastante sobre isso, mas outros temas importantes que a Ângela vem acompanhando no que diz respeito à sociobiodiversidade, sobre a política dentro da região amazônica, especialmente dentro do Acre. Mas antes de tudo, Ângela, deixa eu te cumprimentar, agradecer demais mais uma vez pela sua disponibilidade para receber aqui a gente do Brasil de Fato, do Bem Viver, viu? Obrigada, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com você, né, e com os nossos ouvintes também.
Maravilha, Ângela, a gente que agradece. Bom, para começar o nosso papo, o que eu queria te ouvir um pouquinho era um balanço sobre o que a gente já pode falar dessa retomada de chuvas agora de outubro, né? A gente acompanhou com muito aperto tudo que aconteceu ao longo de agosto e setembro, mais uma vez, mais um ano de seca severa, atingindo não só a região de Rio Branco, Acre, mas a Amazônia de forma geral, claro, em algumas comunidades com mais intensidade do que outras. Por exemplo, a gente viu ali no Tapajós, por exemplo, o rio que pertence ao estado do Pará, muitas comunidades isoladas com dificuldade para chegar alimentos, medicamentos, inclusive as eleições precisaram de uma logística especializada para que as urnas pudessem ser levadas para todas essas regiões. E o que mais deixa essa situação complicada, né, Ângela, é que é o segundo ano consecutivo, 2023 também foi assim, a gente teve uma série de recordes do menor nível já registrado, e agora 2024 veio repetindo esse filme, só que com algumas cenas inéditas, alguns dados ainda piores. E é sempre importante a gente colocar em perspectiva que no começo desse ano, quando a gente estava ali em março, abril, a gente teve recorde de inundações, muita chuva, complicando muitas famílias, isso, e aí a gente já fala mais dentro das regiões metropolitanas. Rio Branco foi uma das cidades muito afetadas por conta das inundações, das cheias que atingiram. Bom, Ângela, então eu queria te ouvir um pouquinho de que balanço é possível ser feito com essa chegada das chuvas, agora se já deu para suprir as necessidades mais urgentes das comunidades e se na verdade a preocupação agora dessas comunidades amazônicas já começa a ser novamente com as cheias. Na verdade, assim, a Amazônia é muito grande, às vezes chove bastante num lugar, não chove o suficiente no outro, né? Eu acho que pelo menos amenizou algumas situações. Mas aí a questão agora é a preocupação com as enchentes, né? Porque já que a gente está falando tanto de extremos climáticos, e é preciso também falar da ansiedade climática, porque é isso, né? A gente começa a sentir a chegada das primeiras chuvas, se por um lado ameniza algumas situações, né? Para você ter uma ideia, agora na floresta, dentro da reserva extrativista Chico Mendes, as pessoas estão tendo que cavar poços, né? E poços artesianos, de profundidade, né? Porque as nascentes estão secando. E em lugares em que não houve desmatamento, em que não houve queimada, simplesmente estão secando, né? Então, há fenômenos que explicam isso, mas com certeza tem a ver com esse fator, desmatamento intenso e queimada. A Reseq Chico Mendes, mais uma vez, bate recorde de desmatamento. Desse ano, envolvendo esse período 2003-2024, ela foi a segunda unidade de conservação mais degradada, né? E quando a gente fala degradada, fala também de um desmatamento com queimada, mas de uma parte dessa floresta que, embora não tenha sido diretamente desmatada, diretamente queimada, mas sofre com os impactos desses desmatamentos e queimas, né? E tem sido bem complicado isso, né? De fato que é isso, daqui a pouco as pessoas começam, né, a terem esse aspecto da seca minimizada, mas se começa uma preocupação. E agora, né? O que vai acontecer também? Porque as previsões, por exemplo, sobre temporais também aqui no Acre tem uma previsão nada boa, e agora, né, sempre no início das chuvas, vem acompanhada dos temporais. A gente já teve gente com muitos prejuízos aqui. Agora, sábado, a gente teve uma chuva de granizo agora, principalmente no município de Brasileia, né, que as pessoas tiveram prejuízos enormes aí, com as telhas todas furadas das pedras de gelo, né? Nossa, Ângela, a senhora citou uma expressão que eu queria fazer um parênteses para discutir com um pouco mais de atenção sobre o significado dela, que é ansiedade climática. Não é exatamente novo, né? A gente já ouviu em outros momentos, mas eu acho que nesse contexto que tu está trazendo, ele consegue ser extremamente
didático. Quem está escutando a gente e conseguiu imaginar essa situação de estar passando por um ano de seca, o segundo ano de seca, com todas as consequências negativas que isso traz, e ao mesmo tempo, assim que a seca começa a ser superada, a chuva começa a chegar, já vem a preocupação: será que a gente vai ter mais um ano de cheia? Enfim, eu quero te ouvir um pouquinho, então, o que a gente precisa entender, que outras consequências, como a gente entende na prática o que é essa ansiedade climática, se é um termo que vem sendo usado mais de maneira técnica dentro da academia, ou se a própria população já está usando essa expressão para exemplificar como está se sentindo, né? Sabe, quando a gente se encontra na rua e se pergunta como que tá, às vezes não necessariamente a pessoa usa essa expressão, mas ela usa outras palavras que acabam tentando exemplificar justamente esse sentimento de estar ansioso, inseguro, sem saber o que vai acontecer amanhã por conta dessas mudanças climáticas que a gente vem enfrentando. Na verdade, eu acho que esse termo já chegou nas bases, assim, porque não é mais do que definir, né, o que as pessoas vêm sentindo, quem está, né, recebendo o maior impacto, assim, desses extremos climáticos. É esse sentimento de ansiedade, de preocupação, né, que nos atinge. Eu, particularmente, eu sofro, né, eu não moro na cidade, eu moro na zona de transição, então eu também tive que cavar poços, mas eu também sofro quando chega o período da seca extrema, com medo de que o fogo entre na minha área. Então, se durante o inverno, período de chuva, que para nós a gente chama de inverno, né, as pessoas agora ficam ansiosas, sem saber o que esperar, né, se vai ter enchente, se não vai ter enchente, quando ela vem, como se preparar. Durante o período de estiagem, a mesma coisa também, né, porque a gente vem tendo recordes de focos de queimada. A gente sabe que o Estado não está preparado para atender todos esses focos. Eles se alastram, né, de forma incontrolável, né, entram em propriedades de pessoas que não são responsáveis por esse fogo, mas chegam até lá. Então, vai se aproximando esses períodos, né, as pessoas vão ficando ansiosas. Vai, né, e com medo, porque ninguém toma providência, né? As prefeituras que deveriam se preocupar, pouco debate sobre isso, né? Pouco faz sobre isso também. A gente não viu, por exemplo, agora nessa última eleição, nenhum debate aprofundado sobre essas questões climáticas, né? E o atual prefeito, que foi reeleito, ele tem um histórico, né, de enchentes durante o mandato dele. E até então a gente não viu nenhuma medida, né, mais concreta. E eu acho que nem paliativa, a não ser criar abrigos durante os períodos de enchente, né, manter as pessoas em abrigos, e aí, quando elas retornam para casa, distribuir bens ou comida, né, alimentação, que normalmente vem através do governo federal, de programas do governo federal, né, mas que para quem é atingido de forma muito drástica, chega através da prefeitura, que não fala, né, que isso é apoio do governo federal, e que, inclusive, né, a gente sabe de casos que esses sacolões que chegam, esses produtos que chegam, nem sempre chega à casa da pessoa atingida, e fica, principalmente nesse período de eleição, é usado como instrumento de compra de voto.
Ótimo, Ângela. Vou aproveitar então que tu terminou essa tua resposta já trazendo justamente para esse debate eleitoral, que eu acho que é uma boa maneira da gente dar continuidade à nossa conversa, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos, né? É claro que em situações como essa, de uma emergência climática que envolve questões literalmente mundiais, a gente espera ações que venham do governo federal, a gente cobra muito o presidente Lula, a ministra Marina Silva, entre outras autoridades, mas a gente também sabe que talvez essas questões não vão ser resolvidas dentro da cidades, dos bairros, mas é preciso sim que essas autoridades municipais, sejam vereadores, prefeitos, eles tenham atitude sim que consigam combater, mitigar esses danos ou às vezes instruir a população, né? Porque sem dúvida o conselho, digamos, mais certeiro não vai vir do presidente da República sobre como lidar com uma seca que vai, ou uma cheia que vai acontecer no seu bairro, na sua região. A gente precisa que os prefeitos, né, que essas autoridades mais próximas consigam agir ali de uma maneira com mais eficiência, né, olhando para o problema e sabendo agir de uma maneira imediata. Então, às vezes eu fico pensando que esse debate acaba se afastando da população, que a gente acaba jogando tudo para as autoridades federais e não olha como os nossos prefeitos, vereadores, vereadoras podem atuar também nesse mesmo sentido. E aí eu trago já essa questão de como foi as eleições no Acre, especialmente em Rio Branco, né, sua cidade, em relação à prefeitura, que no final das contas não teve segundo turno, né? Tudo foi decidido no primeiro turno com a reeleição do atual prefeito, Tião Bocalaon. Ele foi eleito com mais de 54% dos votos, né? Ele que tem um discurso muito alinhado ao bolsonarismo e acabou derrotando então o segundo candidato, Marcos Alexandre, do MDB. Ele já foi do PT, estava tentando ser eleito mais uma vez, mas acabou não conseguindo ir nem para o segundo turno. Queria te ouvir um pouquinho, então, Ângela, se acabou rolando uma certa frustração, pelo menos da sua parte, de outras pessoas que você conversa e dialoga aí de Rio Branco, de não ter percebido essa discussão política envolvendo emergências climáticas de uma maneira mais calorosa, se estendendo, levando um debate para o segundo turno. Nem isso foi possível, né? A que você atribui, então, essa reeleição com mais de 50% de votos logo no primeiro turno ao atual prefeito Tião Bocalaon, Ângela? Olha, a gente ainda vem de uma memória, né, de muita criminalização, né, do PT, né, da esquerda como um todo. Eu acho que, na verdade, são vários fatores. Por exemplo, o atual prefeito, né, ele criou programas que ele beneficiou o público no período de campanha, né? Um programa, por exemplo, de calçamento de ruas, que ele fez de qualquer forma, né, no período de pré-campanha, para ganhar votos, o que é muito natural desses candidatos, né, do centrão, extrema-direita, obras eleitoreiras. Então, a gente está cheia de obras eleitoreiras, né, que não fazem o menor sentido. E uma, né, pressão também sobre os servidores. Nosso grande público eleitor aqui são funcionários, né, da prefeitura, seja direto, servidores de carreira, ou estão em empresas terceirizadas, assim como todo o Acre também, né? Então, o principal empregador no Acre são os governos municipais e estaduais. E eles fazem pressão, eles fazem chantagem, né? Usam a máquina pública, principalmente isso, a seu favor, compram votos, né? Infelizmente, a gente ainda vive sob essa política de compra de votos, compra e venda de votos, porque o sistema mantém a nossa população tão alienada, tão aprisionada, né? Ali nas suas necessidades, nas suas dificuldades, que isso sustenta, né? Alimentam esse ciclo, assim. E, infelizmente, a gente vê mais uma vez a extrema-direita ganhando força, né? Aqui no Acre, ganhando força. E a população não consegue, eu acho que assim, a população não consegue, talvez,
entender a gravidade desse momento que a gente vive. A gente foi para as urnas com a cidade coberta de fumaça, né? 6 de outubro, né? A gente ainda tinha muita fumaça, sabe? Fumaça pra caramba. A gente estava sem poder respirar direito, só engolindo fumaça mesmo. Mas, infelizmente, ainda não há uma conexão entre esse cenário, né, e a necessidade da gente começar a avaliar sobre o valor do nosso voto, a importância desse voto para o futuro. Nossa, Ângela, a gente fica aqui te escutando e, sinceramente, difícil de acreditar realmente. Claro, a gente acredita porque vem de uma pessoa aí que analisa tudo com muita atenção, não é de hoje, e também porque a gente viu na prática acontecer, não só em Rio Branco, no Acre, outras tantas cidades, a gente conseguiu perceber como, sejam prefeitos, prefeitas ou vereadores e vereadoras, foram eleitos com um discurso completamente desconectado do que está acontecendo hoje, do que está acontecendo nesse momento, quantas cidades, né, e a gente estava conversando, quantas cidades pelo Brasil, especialmente na região norte, foram votar, né, no dia da eleição, dia 6 de outubro, foram votar sobre fumaça, né, sobre as queimadas ainda atingindo, e mesmo assim isso não foi uma questão levada em consideração, as pessoas não acabaram conectando necessariamente que a pessoa que estava sendo escolhida ali para gestar a cidade, sim, tem uma responsabilidade por esse caos climático. É claro que não é culpa dela de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, mas a gente sabe que precisa ter sim uma proximidade, um debate, uma afinidade com essa pauta, um interesse de combater dentro da minúcia, dentro dos nossos territórios onde a gente está votando, onde a gente está vivendo. Bom, mas ao mesmo tempo que a gente vê essas desilusões de alguma maneira, a gente também vê muita perspectiva positiva no que diz respeito a vereadores e vereadoras que foram eleitas, e aí eu não me refiro também mais uma vez a Rio Branco, mas ao Brasil inteiro. A gente viu diversas lideranças ribeirinhas, indígenas, mulheres, quilombolas, negros sendo eleitos, levando para frente discursos super importantes que aí sim estão completamente vinculados à pauta ambiental, ao combate às mudanças climáticas, e inclusive a gente acompanhou aqui uma das candidatas que teve êxito, levando pela primeira vez uma liderança quilombola para a Câmara de Vereadores de Salvador, foi Eliette Paraguaçu, uma pessoa que você teve uma proximidade aí, apoiou mesmo que à distância, mas vocês têm uma relação muito bacana, trocam muitas figurinhas, tenho certeza. Então, enfim, queria te escutar um pouquinho sobre como foi esse balanço aí sim positivo das eleições, onde a gente viu tantas candidaturas preocupadas com essas pautas ambientais, conseguindo garantir um cargo aí nas câmaras municipais Brasil afora. Eu comemoro, sim. Na verdade, assim, eu não fiz campanha pela Eliette porque não faz sentido, né? Eu ir fazer campanha para ela lá em Salvador. Quem sou eu para fazer campanha para a Eliette lá em Salvador, né? Eu teria muito também que fazer aqui no meu estado, que mas devido ao meu acidente, né, eu não consegui me movimentar como eu deveria, mas eu tive a grata oportunidade de estar em Salvador quando a Eliette lançou a campanha dela, e eu jamais poderia deixar de participar de um momento tão importante, simbólico, né, dessa campanha de uma mulher negra, pescadora, marisqueira, uma ativista, né, que sofre muitas ameaças, Eliette, né, pelo trabalho que ela faz. Então, eu fiquei muito feliz, né, com a eleição da Eliette. E nós tínhamos, assim, mulheres também incríveis, candidatas em vários outros lugares. Nossa, aqui a nossa vizinha Neidinha Suruí, né, aqui em Rondônia, em Porto Velho, Antônia Cariongo, né, lá em São Luís. Bom, tínhamos companheiras candidatas em várias regiões do Brasil. Eu acho que o fato da Eliette, ela abre, né, Eliette abre esse movimento, né, acho que da bancada do turbante também, né, da bancada dos biomas, mas a gente tinha tantas outras companheiras, tantas perspectivas, né, que não se concretizaram, mas isso acho que é o primeiro momento, né, se fortalecem,
muitas, embora não tenham sido eleitas, mas se fortaleceram, porque eu acho que o importante é isso, é a gente ter opção e boas opções, né? E nós tínhamos muito boas opções. Agora é fazer, por exemplo, um movimento, acho que a gente precisa voltar às bases, a fazer formação política de base, né? Movimentar a educação popular, porque não tem, eu acho que não tem uma outra saída para a gente, né? Que não seja movimentar as bases, trazer a educação popular como um pilar de transformação de pensamento da sociedade, né? Como o hackeamento do sistema que nos coloca num sistema de educação que é precário, né? Foi extremamente precarizado pelo último governo, mas que também precisa ser melhorado muito, mesmo no governo da esquerda. Eu acho que a gente precisa melhorar, né, a nossa educação, porque é através da educação, da arte, da cultura que a gente vai transformar, sabe? Eu não acredito que seja por outro caminho, né? Que a gente vai despertar a consciência das pessoas. E aí a gente se abre para esse momento de ter nossas companheiras estando nesses espaços que são tão importantes, mas a gente ainda tem que superar muita coisa dentro dos próprios partidos, porque teve companheiras que foram muito prejudicadas dentro dos seus próprios partidos, dentro desse sistema eleitoral aí, que muitas das vezes privilegia homens brancos, né? Em que às vezes as mulheres só são vistas mesmo como complementação de cota. Então a gente precisa ainda falar muito sobre o papel da mulher nesse espaço, como é tratado dentro dos partidos políticos, né? E que muitas das vezes é isso, né? Não reconhecem esse papel da mulher, tem a mulher como um plano B, como aquela que vai atingir cota, né? E eu isso é extremamente desrespeitoso, isso é extremamente preocupante do ponto de vista do processo democrático. É isso. Essa foi Ângela Mendes, conversamos mais uma vez com ela, que é filha de Chico Mendes, uma das maiores referências que a gente tem no que diz respeito à luta pelos povos da Floresta em Pé, ele que foi um seringueiro, líder sindical, que atuou principalmente nos anos 60, 70, 80, até ser covardemente assassinado em frente à casa dele em 1988, e hoje Ângela Mendes está aí tocando o legado dele, levando à frente todas as ideias que ele articulou com diversos povos de toda a região amazônica. Ângela Mendes, uma alegria imensa falar contigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Lucas, pela oportunidade também. Espero que a gente possa contribuir da melhor forma possível. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E vamos também compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho. Sabia que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa todos os dias pelo nosso Brasil. E a gente aproveita então até para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. A gente está falando de quase 500 emissoras espalhadas pelo Brasil que recebem e compartilham todos os dias o nosso programa. E sabe de uma coisa? Sabia que você pode ser a emissora número 500? Pois é, se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa e tem o interesse de receber de graça o Bem Viver e colocar aí na sua grade de programação, bom, o convite está feito, gente. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E agora a gente vai adentrar em uma questão central no debate contemporâneo sobre privacidade na internet. É a importância da transferência no uso de dados pessoais pelas grandes empresas de tecnologia. Como a gente sabe, há consequências para o direito dos usuários quando falta nitidez sobre o uso desses dados.
E nesse sentido, a rede social X, o antigo Twitter, mudou a política de privacidade sem nenhum anúncio prévio. Ninguém ficou sabendo, só mudou. A regra é obrigatória e vai passar a valer a partir do dia 15 de novembro, queira você queira ou não queira. A medida vai servir para a plataforma usar publicações de usuários para treinar a inteligência artificial. Vê se pode, gente. Douglas Matos volta no programa para explicar essa história pra gente. Uma alteração na política de privacidade da rede social X, ex-Twitter, do bilionário Elon Musk, vai tornar obrigatória a concessão de publicações e dados por parte dos usuários para treinar ferramentas de inteligência artificial ligadas à empresa. A mudança não foi divulgada e passa a valer a partir de 15 de novembro. A plataforma não oferece qualquer possibilidade de se rejeitar a nova regra. Em junho deste ano, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proibiu que a Meta, a dona do Instagram e Facebook, usasse dados da mesma maneira. Segundo o órgão, essa coleta fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Questionada pelo Brasil de Fato, a representação do X no Brasil ainda não se manifestou sobre o assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o desbloqueio do X no Brasil no último dia 8 de outubro. A decisão ocorreu após 39 dias de suspensão da rede social, após o descumprimento de determinações da Justiça por parte da empresa de Musk, além da manutenção de perfis criminosos no ar e a falta de um representante legal no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Sem transferências sobre o uso de dados, o debate sobre privacidade fica ainda mais intenso. Saber como as informações vão ser utilizadas é um direito da população para ter opção de consentir ou não esse uso. Mais uma vez, fica a nossa reflexão sobre a importância de discutir esse assunto com mais profundidade. A gente não pode pensar apenas em um simples acesso às redes sociais, independente da conjuntura de funcionamento. Entre as leis e regulação, a população deve saber qual o propósito dessa inteligência artificial. Até porque, por exemplo, entre tantas informações no dia a dia, o nosso problema não é a falta ou de quantidade de dados, mas sim, com certeza, a qualidade das informações e um mundo que tem a necessidade de valorizar cada vez mais a verdade nesse setor. E agora a gente fala de uma iniciativa pelo direito à comunicação que completa 30 anos em 2024. É o curso do Núcleo Piratininga de Comunicação, que neste ano vai homenagear Frei Tito. A programação da 30ª edição do curso anual também terá lançamento do livro sobre comunicação popular na ditadura. Nosso repórter Daniel Lamir explica melhor como vai funcionar. O NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, completa 30 anos em 2024 e terá Frei Tito como homenageado. O evento vai ocorrer nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia que fica na Avenida Rio Branco, número 124. A ideia é abordar a importância da comunicação de esquerda para organizar a classe trabalhadora. O curso de formação do NPC é anual e voltado para sindicalistas, jornalistas, radialistas, fotógrafos e professores de comunicação. Uma das idealizadoras do Núcleo Piratininga de Comunicação é Cláudia Santiago, que participou da fundação ao lado de Vitor Gianotti. O metalúrgico, que faleceu em julho de 2015, é tido como um dos grandes nomes pela luta da comunicação em prol dos trabalhadores. Cláudia, aliás, reforça a tese de que não há direitos sem luta e que, nesse sentido, não há luta sem comunicação. A programação para celebrar os 30 anos do curso do Núcleo Piratininga é extensa e também inclui o lançamento de um livro que aborda a comunicação popular no período da ditadura. Com o título Jornal Ferramenta, a publicação de Elaine Dalgobo será publicada pela editora NPC. Além da autora, as mesas devem contar com a participação do teólogo Leonardo Boff e de nomes como Adriano de Araújo e Sandra Quintela. Há 5 décadas, em um 10 de agosto de 2024, Frei Tito de Alencar Lima foi encontrado enforcado durante seu exílio na França. O suicídio em 1974 foi consequência da tortura que sofreu por agentes da ditadura militar brasileira. Frei Tito começou o ativismo na juventude estudantil católica no início dos anos 60, atuando na favela do Dendê, em Fortaleza, sua cidade natal.
Pouco depois, se mudou para Recife. Preso em 1969 com outros religiosos acusados de apoiar a resistência à ditadura, sofreu sangrentas torturas no DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social do regime militar. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir. O Núcleo Piratininga de Comunicação foi fundado em 97, mas está inativa desde 1992. Hoje em dia, a instituição oferece cursos, palestras, seminários e materiais educativos sobre a comunicação como direito. Como sede no Rio de Janeiro, a atuação nacional, o núcleo tem uma equipe técnica e uma rede de parceiros espalhados por todo o país e está mais do que de parabéns por estar completando 30 anos de estrada. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher a categoria de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e no mundo, além de conferir uma análise aprofundada com uma visão popular do nosso dia a dia. Gente, brasildefato.com.br/boletim, simples assim. Digita aí, brasildefato.com.br/boletim que você se cadastra na hora. E o papo agora é sobre a importância de memória e a luta contra governos autoritários. Em setembro, o coletivo Aparecidos Políticos realizou um intercâmbio entre Brasil, Alemanha e a Polônia, e ele foi chamado de Desmonumentalização da Ditadura Brasileira, um intercâmbio artístico a partir da memória do Holocausto. O nome é complicado, mas a gente vai entender exatamente o que ele significa. A viagem durou 15 dias e foi uma troca artística a partir da memória do Holocausto na Alemanha e na Polônia. O coletivo Aparecidos Políticos contou com a parceria da artista e diretora alemã Christiane Mudra. Essa movimentação deve mexer na estrutura da Galeria da Liberdade em Fortaleza, aqui no Ceará. O espaço abrigava um dos maiores mausoléus em homenagem ao ditador Castelo Branco. Agora, com o intercâmbio, o coletivo vai produzir o conceito de uma obra artística e um relatório de ideias para o espaço, ou seja, outra forma de memória da Galeria da Liberdade na capital cearense. E para falar toda sobre essa ação, o Brasil de Fato Ceará conversou com Alexandre Mourão. Ele é psicólogo, professor e integrante do coletivo Aparecidos Políticos. A conversa foi feita pelo nosso colega, o repórter Francisco Barbosa, no podcast de Vera. Alexandre Mourão começou explicando como foi feito esse intercâmbio. Basicamente, esse intercâmbio, a ideia dele é conhecer a experiência alemã em relação à memória social do nazismo, um estado de exceção, né? Um período de arbítrio, de autoritarismo, e a partir também da experiência de um artista alemã chamado Christiane Mudra, que é também diretor, que tem, através da arte com a arte, desenvolvido peças de teatro, intervenções artísticas com essa temática, que é o mesmo enfoque do nosso coletivo Aparecidos Políticos também, mas em relação ao estado de exceção muito diferente, claro, que foi a ditadura militar brasileira. Então a ideia do projeto foi conhecer as experiências alemãs em relação à memória social, conhecer os lugares de memória, como os 2 campos de concentração, um deles de Auschwitz-Birkenau, um dos mais conhecidos, né, na Polônia, o outro o campo de concentração de Dachau, em Munique, e por sua vez o Memorial do Holocausto, em Berlim. Porém, a gente acabou que visitou também outros lugares de memória. Então, a partir da visita desses lugares, a partir da interação que a gente tinha com essa artista, com essa diretora, a gente estava querendo levantar, né, algumas informações, exemplos artísticos, arquitetônicos, de como aquele país trabalha a memória. E a partir daí a gente elaborar um projeto artístico de ocupação, uma proposta de uma obra artística, mais especificamente falando, para o ex-mausoléu Castelo Branco que tem lá no Ceará. Então a gente vai trazer uma proposta para ser entregue a algum representante do governo do estado do Ceará, no intuito de ter ali uma obra que entrasse ou que trouxesse algumas discussões sobre isso para o ex-mausoléu, tá? E aí a gente também desenvolveu durante esse período uma espécie de diário de bordo, falando um pouco da nossa visita, dos locais, que foi colocado tanto nas redes sociais como também no livro que a gente juntou, né, num caderninho que a gente ficou colocando as informações.
Então, basicamente, é essa a ideia do projeto Desmonumentalização. Alexandre Mourão também destacou a importância do intercâmbio no contexto do crescimento da extrema-direita. Além disso, ele falou mais da proposta de mudança na Galeria da Liberdade em Fortaleza. Porque, primeiro, a gente está vivenciando um período global de crescimento da extrema-direita, de movimentos nacionalistas, e quando a gente se debruça sobre um período histórico em que também esses movimentos tiveram uma certa força, a gente entra naquela discussão sobre aquela insígnia que se repete muito, que é o lembrar para não repetir, ou então para que não se esqueça, para que nunca aconteça. Conhecer um pouco, ou retomar um pouco um momento histórico passado, para trazer para o contemporâneo a discussão sobre olha como foi, né, e não repeti-lo novamente, não repeti-lo. Então a importância central que a gente vê nesse nosso projeto de intercâmbio é justamente essa. E aí, com esse trabalho que a gente desenvolve com a arte, né, a gente poder fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? A própria Alemanha é um país que também está passando, né? A gente chegou lá, por exemplo, no segundo dia, teve o resultado das eleições parlamentares em que partidos de extrema-direita conseguiram algum avanço ali, apesar de não ser total, e colocou pautas anti-imigração mais fortes, conseguiram espaço. Então, esse é o debate que a gente quer trazer. E aí esse é um objetivo, vamos dizer, mais estrutural do intercâmbio, trazer essa discussão para a sociedade brasileira, mais especificamente lá no Ceará, sobre a importância de também se criar lugares de memória, se criar uma memória social ligada justamente a essa não repetição. E no contexto brasileiro a gente trazer para a importância também de levantar o debate da chamada memória, verdade e justiça do que foi o período da ditadura militar. Então, esse seria o objetivo, ao meu ver, mais estrutural, e o específico, como falei na primeira pergunta, é justamente elaborar uma proposta artística de memória para o ex-mausoléu Castelo Branco, que fica lá em Fortaleza, né, que a gente sabe que teve a mudança de nome. Isso foi algo que a gente tem que elogiar da decisão do governador Armando de Freitas, e a gente quer ir além e fazer uma proposta também para aquele ex-mausoléu. O integrante do coletivo Aparecidos Políticos, Alexandre Mourão, ainda destacou a importância da experiência. Ele destacou um valor de conhecimento que vai além das nossas leituras e registros midiáticos sobre o tema. Então, a experiência do coletivo no intercâmbio foi muito boa. Fomos 4 integrantes do coletivo Aparecidos Políticos. A gente passou não só pelos lugares e memórias que a gente estava especificado no projeto, como a gente foi mais além e conheceu outros. Então, foi uma experiência riquíssima, apesar da dificuldade do tema, no sentido de você conhecer lugares que foram o auge do terror da humanidade, de um momento de recrudescimento muito forte, né, que também traz uma memória e traz um sentimento de tristeza, de aflição por tantas mortes, mas ao mesmo tempo conhecer, né, como outro país vivencia isso. E no nosso caso, que a gente sempre escutava isso em livros, em filmes, livros, ver presencialmente, estar lá presencialmente é algo também de outra ordem. Então a gente começamos visitando o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Foi o primeiro campo de concentração que matou milhões de judeus, também de não judeus. E a gente, né, teve essa experiência que foi aquela questão de realmente estar diante do indizível, de algo que é um terror tão enorme, uma coisa tão grande, que muitas vezes fica até difícil falar disso, né? É algo realmente monstruoso. Então, a gente, como coletivo artístico, a gente passou por esse momento, tivemos uma visita guiada de 7 horas pelo campo de concentração, junto com outros grupos. Então, foi uma visita bem longa, bem cansativa, mas também muito esclarecedora. E aí, depois, a gente também foi para Munique. A gente conheceu, porque Munique é a cidade onde o movimento nazista iniciou. E a gente foi lá com a Cristiane Mudra, com a artista, conhecemos a Königsplatz, que foi uma praça onde teve as cerimônias nazistas, né? O início ali, a ascensão do Hitler. Fomos na antiga sede da Gestapo, na Praça das Vítimas do Nazismo também, uma chamada Ruína do Tempo da Honra dos Nazistas. Fomos a uma exposição no Centro de Documentação de Munique sobre o nacionalsocialismo Munique, e aí também pudemos conhecer como se iniciou esse movimento, né? E aí o nazismo ele começou por uma via parlamentar, né? Os nazistas viram ali no começo que eles
pelo ato de violência, né, que foi a tentativa de golpe de 1923, eles não tinham conseguido tomar o poder e foram, vamos tentar pela via parlamentar. E é isso que acontece quando a gente tiver a extrema-direita também ocupando esses espaços, né. E aí também a gente foi depois para o campo de concentração de Dachau, que fica em Munique, também, que é outro campo menor do que Auschwitz, porém também a gente pôde entrar lá nas câmaras de gás, né, as antigas câmaras de gás, os locais de incineração dos corpos das pessoas, também muito intenso. Fomos numa exposição sobre as chamadas Rosas Brancas, que foi um grupo de estudantes que insurgiu contra o nazismo logo no começo, foram depois condenados à morte, enfim. Aí também passamos por alguns lugares de memória dentro da própria cidade, né, depois em Berlim, a gente foi lá no Memorial do Holocausto, a gente foi na chamada Topografia do Terror, que é um local também que fica ali perto do antigo Muro de Berlim, né, acabamos também que fomos ver o Muro de Berlim, e Berlim é uma cidade também muito efervescente, que tem muitas partes artísticas, de ocupação dos muros, isso também foi bem legal, essa parte. Fomos no Museu do Judaísmo, na Galeria Olga Benário, e por aí vai. De acordo com Alexandre Mourão, a ideia de intercâmbio surgiu de um edital da Funarte. A realização do intercâmbio ela surgiu a partir de um edital que foi publicado pela Funarte, Fundação Nacional de Artes Visuais do Ministério da Cultura, de intercâmbio artístico. São editais públicos que se abrem para a sociedade brasileira como um todo. E a gente estava pensando um pouco hoje, a gente já conheceu a experiência da Argentina e do Chile em relação à reparação, a gente estava querendo conhecer também essa experiência alemã, que para muitos de nós é uma referência para essa criação dessa memória social, dessa conscientização também sobre o crime do nazismo. Então a ideia surgiu a partir daí. Poxa, vamos lá. A gente tinha feito um intercâmbio também na verdade, já ter feito um trabalho com essa artista chamada Cristiane Mudra, em 2017. Ela foi em Fortaleza, junto a um grupo de teatro chamado Teatro Máquina, e a gente também participou dessa intervenção que ela fez lá em Fortaleza, que foi uma intervenção que ela se debruçou sobre a questão das vigilâncias digitais, enfim. E a gente já tinha esse contato com ela, né? Então, com o intercâmbio, a gente pensou, poxa, vamos tentar fazer uma coisa aqui em conjunto com essa artista lá na Alemanha, juntamente com essa visita nesses espaços. E aí, como a gente está com essa atuação, a gente sempre pensou ali em fazer, sempre fizemos intervenções também ali urbanas, ali no Mausoléu Castelo Branco. Então a gente pensou em juntar, né, conhecer a experiência alemã, do que eles fazem em relação a lugares de memória, para tentar trazer alguma coisa lá para o Ceará, a partir também desse diálogo com essa artista. Então esse intercâmbio, ele surge nesse contexto prévio. E aí finalmente deu certo, foi uma proposta aprovada entre mais de 3 mil propostas no Brasil todo, foram só 47 selecionados. A gente no Nordeste foi uma das que teve a seleção, né, que conseguiu, então foi muito bom isso. Alexandre Mourão ainda explicou melhor o conceito de desmonumentalização presente no projeto. Então, a ideia da desmonumentalização, em termos gerais, é você dar uma nova configuração ao tanto de monumentos que existem relacionados a períodos de arbítrio, ou então a personalidades que foram personalidades autoritárias, personalidades que promoveram genocídios, personalidades que promoveram crimes de lesa humanidade, de grave violação de direitos humanos, a esse excesso de monumentos também ligados a hierarquias militares. Então, basicamente, essa ideia de você ou reconfigurar, ou até mesmo, em alguns casos, retirar essas homenagens de espaços públicos, sem querer dizer que isso vai apagar a história, né? Que é a argumentação que geralmente surge contra isso. A gente não quer apagar a história, pelo contrário, a gente quer fazer as pessoas conhecerem a história para essa história ser configurada de um modo diferente. Porque no contexto brasileiro, como é que a gente vai discutir democracia, fazer uma crítica hoje às tentativas recentes que tiveram de golpe de Estado, de intervenção militar, se a gente vê em boa parte das ruas do país, homenagens, né, a torturadores, à presidência de ditadura militar. No caso de Fortaleza, a gente tem mais de 30 logradouros públicos, ruas, prédios, que fazem homenagem a agentes violadores de direitos humanos. No caso também, a própria Comissão Nacional da Verdade que teve, ela recomenda a mudança de nome desses locais. Então a desmonumentalização, ela vem nesse sentido, de realmente trazer uma ideia de você tirar esse ufanismo de imagens ligadas a pessoas e fatos históricos que foram graves para a história da humanidade, né? E aí, nesse sentido, como eu estava falando da ditadura militar, é justamente isso. A gente vive num país ainda que tem uma série de homenagens a esses agentes violadores.
Então a gente quer desmonumentalizar, no contexto brasileiro, essas homenagens. E aí, como eu te falei, indo em consonância com o que está recomendado pelo próprio relatório, está como consonância da verdade. No caso cearense que a gente estava falando, o Mausoléu Castelo Branco, o antigo Mausoléu Castelo Branco, ele é muito representativo de um fato que liga-se a uma desmonumentalização de quem foi Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, entre aspas, da ditadura que perpetrou um golpe de Estado, que promoveu uma ditadura de 21 anos. Então, como você estabelece ali ao lado do chamado Palácio da Abolição, a sede do governo do Estado, do lado também da segurança pública, um prédio que faz homenagem a um golpista. Então, desmonumentalizar significa tirar esse espaço de homenagem a essa pessoa e criar outra história, que na verdade não quer dizer que a gente vai mudar a história, mas no sentido de ressignificação, né? De dar outro significado, de entender que aquela pessoa ela não merece homenagem. Então, e aí, claro, vai se conhecer quem foi ela, mas não se conhece, não vai se perpetrar, além de se colocar uma homenagem a ele. Então, e aí, esse fato foi para a gente, nosso coletivo, uma vitória, porque a gente há mais de 10 anos faz intervenções lá e o governador mudou o nome do local. Então, isso para a gente é um exemplo de desmonumentalização. São muitos exemplos de desmonumentalização no Brasil. Um exemplo nesse sentido está na Vila Leopoldina, zona oeste aqui de São Paulo. Antes de 2021, uma rua nesse bairro levava o nome de uma personalidade marcada pela crueldade da ditadura militar. É o caso do delegado Fleury, que tem seu nome associado a várias mortes e violências nessa forma de desgoverno. Mas um projeto da Câmara Municipal mudou totalmente o sentido da memória no local. Não de apagar a história, esquecer que existiu, mas de representar e lembrar o quem realmente merece ser lembrado pelo seu heroísmo. A rua passou a ser chamada de Frei Tito, agora sim uma justa, bela e importante homenagem. Dessa forma, lembramos mais uma vez o homenageado desse ano pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. A gente acabou de falar sobre isso, né? Entendendo a importância inseparável das relações entre o ontem, o hoje e o amanhã. Falando sobre tudo isso, José Pepe Mujica. Que tal a gente terminar o programa de hoje se inspirando nos brilhos das palavras desse histórico líder político que usou o sábado passado para convocar não só o Uruguai, não só a América Latina, mas o mundo inteiro com mais palavras de força e esperança. O ex-presidente uruguaio arrancou lágrimas do público presente em um comício do candidato de esquerda Yamandu Orsi. Eles e elas estavam na Praça 1º de Maio, em Montevidéu, e o momento foi registrado em vídeos pelas redes sociais. Pepe Mujica defendeu a necessidade de um governo que abra o coração e a cabeça com todos do país. Conhecido pelo estilo de vida simples e ideias progressistas, Mujica adotou um tom de despedida. Ele está com 89 anos e recentemente revelou enfrentar um tumor no esôfago. O discurso foi contundente, comovente, com um apelo em prol da educação e da juventude. Isso enquanto se despedia da vida política ativa e afirmava sua esperança na luta popular. A gente vai escutar agora alguns trechos que estão em espanhol, né, na língua natural do Mujica, mas com um pouco de atenção fica fácil da gente entender. A gente também vai traduzindo na medida do possível. Por exemplo, uma das frases mais marcantes que ele fala logo na arrancada foi essa: "Quando meus braços se forem, haverá milhares de braços substituindo-os na luta. E toda a minha vida eu disse que os melhores líderes são aqueles que saem de um grupo que os supera com vantagem." Porque quando mis braços se vayan, habrá miles de braços sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Em outro trecho, Mujica defendeu um governo que esteja atento às novas gerações. Ele disse que os mais jovens vão viver uma mudança no mundo que a humanidade não conheceu, e que a inteligência será tão importante quanto o capital, o que significa que a formação terciária vai se impor. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que la formación terciaria
se vai imponer para as novas gerações. E já no final, Mujica disse que é preciso trabalhar pela esperança, ao mesmo tempo de negar o ódio e a confrontação. Não ao ódio, não à confrontação. Há que trabalhar por la esperança. Hasta sempre. Le doy mi corazón. Y gracias. Gente, o discurso completo está na internet e uma das opções que você pode ouvir ele na íntegra é no nosso site brasildefato.com.br. Vale demais ouvir, reouvir, compartilhar, salvar como toque. Muito inspirador, Pepe Mujica. E assim, com o coração e os olhos cheios de lágrimas, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, se comprometendo a voltar amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã, a gente chega junto pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra que o Bem Viver também fica disponível nos podcasts de Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro do nosso Faz Tudo, Daniel Lamir, que também está à frente na edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Parache. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.